Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo para nós estarmos aqui adorando ao Senhor nosso Deus. É sempre muito bom estarmos na presença de Deus, cultuando, exaltando o nome dEle. Então, por isso, eu quero que os irmãos abram em Salmos 47 e vamos meditar no Salmo 47. O irmão que foi encontrando pode ir ficando em pé, certo? Em reverência ao Senhor. O Salmo 47 diz assim: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei, grande sobre toda a terra. Ele me submeterá aos povos e porá as nações debaixo de nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da tua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus, que é Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Então, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, nos colocar na tua presença, te agradecer, Pai, por mais um dia, para que estamos aqui para te adorar, que nós venhamos, Pai, estar diante do Senhor com o nosso coração quebrantado e exaltando, Senhor, o teu nome. Santo é o Senhor e digno de toda adoração. Abençoa, Senhor, cada irmão que chegou aqui. Abençoa, Senhor, fala ao teu coração. Traga também, Senhor, aos irmãos que estão para vir. Traga também debaixo da tua proteção. Quero também pedir em especial por aqueles que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. Fala, Senhor, ao coração de cada um deles. Abençoa, Senhor, a direção, o culto de louvor, os irmãos, Pai amado, o pregador. Cuida, Senhor, de cada um de nós. E que nós venhamos, Pai, sairmos diferente de quando entramos. Abençoa cada um de nós no nome de Jesus. Amém. Então é muito bom, né? Você que também sintam-se à vontade, certo? Para nós adorarmos ao Senhor nosso Deus. Então agora o Ministério de Louvor está com a direção. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a o Senhor que nos temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por
Senhor e muito digno de louvor. Cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. És o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Graça e paz, amados irmãos, amém? Vamos louvar o nome do nosso Deus, vamos ficar de pé e vamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, que é digno de receber todo o nosso louvor. Deus, Ele não rejeita nossas orações, porque Ele ama quando o povo dele busca, quando o povo dele clama por Ele. Amém. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Aleluia. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as mãos, tuas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com
te louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tuas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando. Deus, sara esta nação. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Glória a Deus. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o olho da tua unção, ó Deus. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o olho da sua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o olho da tua unção, ó Deus. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o olho da tua unção. Aleluia, glória a Deus. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela rica e imensa oportunidade que o Senhor tem nos dado de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos celebrar, continuar celebrando ao Senhor com alegria. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive,
meu Jesus que vive está. Declare mais uma vez, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai. A igreja vai cantar e adorar, porque temor, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória e o meu Jesus que vive está. Declare, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Está bem baixinho, você vai cantar ao Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Convido os irmãos a ficar de pé, vamos continuar louvando a Deus, exaltando. É para isso e para Ele que nós estamos aqui, para celebrar o nome daquele que vive e que reina. Nas palmas, vamos celebrar o Senhor. Os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É como em volta de Jerusalém, e são os montes. Assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, sobre o juízo
joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele, calem-se diante dele, a terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Declare que não dá. Não. Pra viver não dá, sem Jesus não dá pra viver. Mais uma vez declare, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, diga, não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Oh. Não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Oh. Que bom. Sem Jesus não dá. Não dá para viver, né? Então temos que adorar, exaltar esse nome grande, tremendo, que é Deus. Então vamos abrir a Bíblia em Malaquias. Malaquias 3:10. Que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstância. Então, esse é um momento que a igreja tem que trazer seus dízimos e suas ofertas na casa do Senhor. Então, é aberto para quem quiser dizimar. E a irmã Jarleide está fazendo uma campanha, que é para... Hoje é o último dia da campanha, né, do irmão Bill. Então, se algum irmão trouxe uma oferta de amor, né, para ajudar o casal, a caixinha marrom é para a oferta do irmão, não é isso? Então, aí está a oferta e, né, para o irmão. Então, eu vou orar pelos dízimos e ofertas, certo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, colocar cada dízimo e cada oferta que for colocada no gasofilácio. Que o Senhor abençoe, Senhor, os irmãos que vão estar dizimando, ofertando. Cuide, Senhor, supra as suas necessidades. E aquele irmão, Senhor, nosso, que não pode dizimar, que ele possa dizimar, Senhor, o teu coração diante do Senhor, oferecendo, Senhor, um amor, um sacrifício de amor, te adorando, te exaltando. Porque é isso que nós temos que fazer, Pai amado. Abençoa também, Senhor, a pessoa que vai pregar, Senhor, nosso Deus, que esse irmão seja instrumento do Senhor, seja canal de bênçãos para nos edificar. No nome de Jesus Cristo, amém.
Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Lembro quando te encontrei e tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. As crianças vão sair. Vai, irmã Elisângela. Então elas podem se aproximar. E o pregador é Ramil. Então o irmão Ramil está na responsabilidade de orar pela professora e por elas. Vamos orar, irmãos. Querido e eterno Deus, santo, amado Pai, nós somos gratos, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua grandeza, pelaquilo que o Senhor é em nossas vidas, pelaquilo que o Senhor tem sido em nossas vidas, pelo cuidado do Senhor, pela graça do Senhor derramada em nossos corações. Abençoa, ó Deus, a vida de cada criança, o momento que elas terão, ó Deus, lá na sala, e que possa ser um momento edificante, um momento que provoque nelas o desejo de buscar a Cristo. Nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus, santo e eterno Pai. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus 5. Um texto bastante... eu vi poucas vezes pessoas pregando sobre esse texto. E nessa noite eu queria trazer uma reflexão prática sobre
esse texto de Mateus 5, que se chama As Bem-aventuranças, e nós queremos trazer uma mensagem sobre esse texto. E a nossa temática, irmão, bem-aventurados, chamados para servir uma vida com Cristo. Se você já leu esse texto, muitas vezes nós olhamos ele com outros olhares. E nessa noite, irmãos, nós queremos trazer uma reflexão para um olhar prático, o olhar que Cristo quis trazer para aquele povo que estava naquele monte. E Mateus, ele escreveu esse livro, irmãos, no ano de 60 a 70 depois de Cristo, onde ele tinha em seu foco escrever para os judeus, visando responder às indagações dos judeus, apresentando Jesus como Rei dos Reis, o Messias prometido. Por isso que ele, na abertura do seu livro, ele tem uma preocupação muito grande de expressar quem Jesus como Rei, como Jesus é de fato aquele que Deus havia prometido, aquele que as profecias falavam sobre ele. Então é esse Jesus que Mateus busca em apresentar. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, irmãos: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-lo, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriares e vos perseguires, mentindo, dizendo todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos orar. Querido e eterno Deus, santo é o teu nome. Pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para essa palavra, ó Deus. Que venha falar, que venha nos ajudar, ó Deus, a ser parecido com Cristo. Nós te bendizemos, ó Pai, porque dependemos da grandeza e do teu amor, Deus. Nós te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui começa um longo discurso de Jesus Cristo, onde ele vai percorrer vários livros, vai percorrer vários capítulos, trazendo ensinamentos práticos. E você vai perceber um negócio, irmãos, não sei se na sua leitura, quem já leu Mateus 5 esse ano já? Eu não sei se você percebeu algo bem interessante, que Mateus, no Sermão da Montanha, ele não vai tratar especificamente sobre salvação. Ele não vai trazer uma temática sobre salvação. Quando Jesus Cristo sobe o monte, Jesus Cristo, ele traz algo prático para a sua igreja. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Algo prático, mais relacionado à vivência dos cristãos. Bem-aventurado, irmão, na sua tradução, ela é derivada de uma palavra chamada macaicos, que quer dizer feliz, ou aquilo que a felicidade produzida por Cristo. E é dessa felicidade e é desse chamado para uma vida com Cristo que eu quero falar nessa noite, irmãos. E no texto inicial nós podemos ver que esse texto ele vai trazer também esse Sermão da Montanha. Quem já leu vai encontrar que Deus é um Deus acessível. Quem já leu esse sermão, que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus longânimo, que Deus é um Deus perfeito, que é um Deus poderoso, um Deus providente, um Deus incomparável, um Deus único, um Deus sábio e um Deus que também se ira.
no Sermão da Montanha você vai encontrar todas essas características embutidas nesse texto. Eu não sei se na sua leitura você já encontrou pelo menos isso aqui. Quem já em Mateus 5,45 vai dizer que Deus é bom. Mas, irmãos, é só trazendo para que a gente possa compreender que há uma introdução. Mas a primeira bem-aventurança que nós podemos compreender nesse texto, qual é? A de humilde de espírito. O humilde de espírito, irmãos, é oposto a um espírito orgulhoso. Você vai encontrar Deus diversas vezes trazendo que o ser humano ele precisava ter um espírito humilde. Ser espírito humilde, irmãos, muitas vezes é mal compreendido, porque nós entendemos que o espírito humilde é ser uma pessoa boba, é ser uma pessoa que as pessoas vão falar, que vão dizer coisas com ele, ele vai se manifestar. Não é esse espírito humilde que a Bíblia está falando. É um espírito que está preparado, que sabe ouvir, que sabe responder na hora certa, que despreza todo o orgulho. Mas a pessoa que tem um espírito humilde, ela traz um objetivo, ela leva sobre si algo, ela traz a presença do reino de Deus. Há pessoas que são humildes, que expressam o caráter de Cristo, expressa o ser de Cristo. E Deus e o Evangelho nos chama para essa humildade, nos chama para viver uma pessoa parecida com Cristo. E não é aquela humildade falsa. Tem pessoas que têm uma humildade falsa, que se faz de humilde, mas que essa humildade está mais parecida com soberba. E na Bíblia diz que Deus faz o quê? Resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse chamado, a primeira coisa, irmãos, que ele nos chama, essa primeira atitude de humilde, ela tem que estar ligada a uma prática que nós temos que mostrar diante de Cristo. Há cristãos soberbos, irmãos. Há cristãos que chega, digamos, vou usar essa expressão, um patamar do relacionamento que fica tão soberbo que fica aqueles super crentes. E não é esse super crente que Deus nos chama, mas uma vida de humildade, uma vida que pareça, que transborde a graça de Cristo. Olha o que diz em Salmo 147,6, eu peço que você abra também, Salmo 147,6. 147,6. Diz assim: o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios na terra. Em Provérbios também 29,3 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Olha só que coisa linda ainda. Dentro disso também, lá em Provérbios 16, 19, diz assim: melhor é ser humilde de espírito, como os mansos, que repartiam os despojos com os soberbos. Então, de que repartir os despojos com os soberbos. E ainda, em Provérbios 11, 12, assim: e vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes estará a sabedoria. Glória a Deus, irmãos. E outra característica, irmãos, que nós podemos ver ainda desse texto de bem-aventurados, o primeiro, humilde, que é o oposto da soberba, e a premiação é reinos dos céus. Segunda coisa, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, muitas vezes nós interpretamos esse chorar com dificuldades, com lutas que nós enfrentamos. E pesquisando a essência desse texto, essa angústia está relacionada ao pecado. O choro pelo pecado que traz transtorno, o pecado que nos incomoda, o pecado que traz sobre nós, muitas vezes, desgosto. É esse choro que esse texto traz, que Jesus está falando, que ele está relacionado ao choro de renegar o pecado.
Muitas vezes, irmãos, quando nós cometemos um pecado, vou dizer, não há pecado grave, nem o pecado grande ou pequeno, como nós cantamos, há pecado. Mas tem pecados que têm consequências mais drásticas na nossa vida. E tem pecado que traz sobre nós desgosto. Eu sei que eu já passei por isso, sei que você já passou por isso. Algum pecado que você cometeu, que nós cometemos, que traz sobre nós desgosto. E é desse pecado que Jesus está falando, desse você será consolado. Porque nós lutamos, irmãos, dia e noite contra o pecado. Cada um de nós temos fraquezas essas que só são reveladas por nós, que eu não sei, que ninguém daqui sabe o seu pecado, só o Espírito Santo, mas aquele pecado que todos os dias bate à sua porta, aquele pecado que todos os dias te incomoda, aquele pecado que traz preocupação sobre sua vida. Como aquele ditado, todos nós temos um pecado de estimação, todos nós temos ele. Eu não sei qual o seu, e é desse pecado, quando você se coloca no altar de Deus, quando você se coloca numa vida prática diante de Deus, você vai ser consolado. É desse consolo que o Espírito, que Jesus Cristo está falando. Bem-aventurados os que choram, os que são tentados, os que são todos os dias o pecado batendo na sua porta. Eu não vou pedir para você falar, porque eu sei que você tem preciso de uma bola de cristal para saber que todos nós temos um pecado que todos os dias nos afronta e que traz sobre nós dor. O que diz lá em 1 João 1,9, quem sabe decorado? Esse texto. Não, 1 João 1,9. Isso mesmo, esse texto vai falar sobre isso. E é desse pecado que ele está falando, Jesus Cristo ainda. Irmãos, e ainda continuando, nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias um sentimento de genuíno de perdão ao Senhor, de confessar o nosso pecado, de não alimentar o nosso pecado, de não alimentar as nossas fraquezas, de não dar brecha ao Satanás. Irmãos, e cada coisa que a gente fica sabendo do reino de Deus, cada coisa que nós ficamos surpresos, cada pecado que nós descobrimos no meio cristão, que nós ficamos surpresos com aquilo, que você olha e diz assim, não, isso não poderia ter acontecido. Mas acontece, irmãos, porque está lá dentro de nós a fraqueza, a carne militando contra nós. Todos os dias nós temos uma luta com a nossa carne. Se não alimentar com a palavra, se não alimentar com o amor de Cristo, nós seremos envergonhados. Outra coisa ainda, irmãos, deixe sua Bíblia aberta e diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino de Deus. Mansidão. Mansidão é algo que nós precisamos todos os dias. Mansidão diante daquela situação. Mansidão diante das afrontas que nós recebemos todos os dias. Nós somos afrontados pelas pessoas, somos afrontados pelo sistema. E nós temos que se mostrar diante dessas situações. Nós temos que nos pôr diante dessas situações. Todos os dias nós somos colocados em situações inesperadas, que nós precisamos agir, que nós precisamos ter mansidão para sobressair sobre elas. Senão, como diz o baiano, nós chutamos o pau da barraca. E muitas vezes vamos entender, irmãos, claro que vamos entender quando você chutar o pau da barraca, porque você é ser humano, nós somos seres humanos. Mas nós precisamos pedir, estar diante de Deus e pedir mansidão, pedir a Deus para que nós possamos agir segundo a palavra de Deus. Essa é uma característica que Jesus Cristo estava dizendo: olha, mansos herdarão o reino da terra. Quantas vezes uma pessoa está lá no trânsito e leva uma trancada no trânsito e começa a dizer coisa lá, estressado, e alguém sai lá com a arma na mão e tira a vida daquela pessoa, porque foi um momento que a pessoa não teve mansidão para reagir diante da situação.
Aquela palavra que diante daquele momento você não soube controlar, que você disse e falou que não deveria dizer, e depois você começa a pensar, não era para que eu tivesse dito isso, mas já disse. Irmãos, e a forma mais que o texto quer dizer, mais aproximada do original, é como se fosse, irmãos, você controlar um cavalo. Mansidão vem do termo de controlar um cavalo, de domar um cavalo. Você domar um cavalo é uma dificuldade muito grande. Eu nunca domei cavalo, mas eu lembro, irmãos, quando eu era criança, nós íamos muito para um sítio. Meu irmão trabalhou num sítio. Quem já viu falar do sítio Mufumbá? Quase todo mundo lá. E tinha uma ladeira lá. E eles levavam a água para lá num jumento. E nesse dia eu inventei de ir nesse jumento. E esse jumento desembestou, eu puxando na rédea e não conseguia controlar. E quanto mais eu puxava, mais ele corria. E a falta de mansidão muitas vezes é essa, quando a gente não tem um controle, quando a gente não está em oração. É como você tentar segurar no cavalo a ira, você tentar puxar um cavalo e não conseguir. É esse chamado que Salmo, convido os irmãos a abrir em Salmo 37, 11. E a sua mansidão está domesticada? A sua mansidão está controlada? Ou ela está como um pavio de pólvora, sempre explodindo? Amém? Salmo 37, 11 diz assim: os mansos herdarão a terra e deleitarão na abundância de paz. Se quer ter paz, irmão, seja manso. E ainda diz assim, né? Herdarão o reino, herdarão a terra. Irmãos, esse herdarão a terra não é algo que é momentâneo. O reino da terra que se fala, que Jesus Cristo faz alusão, não é esse reino deste momento, mas sim o reino vindouro, o reino messiânico que virá, que nós reinaremos com ele, que nós estaremos com ele. É essa promessa. E continuando o texto, irmão, diz assim: bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, porque serão fartos. Isso quer dizer, irmãos, em outras palavras, uma paixão profunda pela justiça. Uma paixão profunda pela justiça. E nós vivemos, irmãos, um mundo de muita injustiça. Nós vivemos um mundo de muitas ilegalidades. Que as pessoas se contentam com a injustiça. Que as pessoas se contentam com o errado. Que as pessoas se contentam com as práticas erradas. E Jesus Cristo, ele traz para aquela multidão que, olha, vocês têm que ter senso de justiça. O que é errado é errado, o que é certo é certo. E muitas vezes, irmãos, nós somos colocados em algumas situações que nós nos omitimos diante daquela situação, que nós não nos posicionamos e aceitamos com o erro. Somos co-participante da injustiça. Eu tenho certeza, irmãos, que nós já vimos muitas pessoas sendo injustiçadas. Já vimos muitas pessoas sendo desfalcadas. E nós ficamos omissos diante daquela situação. E quando nós muitas vezes vemos alguém se levantando, alguém que tem coragem, que tem um senso de justiça, e se levanta e exerce a justiça, nós muitas vezes, que pessoa metida. Irmãos, já vi situação de pessoas estar em lugares e pessoas e tirando a oportunidade daquela pessoa, e alguém no meio daquela multidão se levantar e tomar as dores, e se posicionar, e dizer, olha, está errado isso.
Está errado. E nós, irmãos, precisamos, como cristãos, como servos de Cristo, ter senso de justiça. E muitas vezes fazem de propósito pergunta no mundo acadêmico. Os irmãos que estão frequentando, já frequentaram palestras, sabem que eles fazem de propósito perguntas que querem colocar a gente em saias justas. E muitas vezes nós temos aquele sentimento do iluminismo, que a vida cristã, que a religião tem que ficar somente dentro das quatro paredes. Esse é um pensamento iluminista, irmão. Se você for estudar o iluminismo vai dizer isso: olha, a igreja tem que ficar dentro da igreja. Os crentes têm que defender sua fé dentro da igreja. E são sentimentos que são criados por filósofos para destruir a defesa da fé. Mas quando o Senhor te colocou lá, irmãos, colocou você com sabedoria do Espírito Santo, para você não se alegrar com a injustiça, para você não se alegrar com a impiedade, para você não se alegrar com o pecado, mas que você seja porta-voz, que nós sejamos porta-voz do Senhor diante dessa situação. Nós não podemos, irmãos, se alegrar com a injustiça, de achar que hoje em dia, irmãos, querem trazer para nós que o certo é errado, de dizer que não tem mais dia dos pais, de abolir o dia dos pais, de abolir o dia das mães. E muitas vezes nós não posicionamos diante dessas situações, ficamos calados, aceitamos. E depois, quando chega a desgraça em nossas vidas, porque a igreja não se posiciona diante do pecado, a igreja fica calada diante do pecado. E é esse senso de justiça que Jesus Cristo clamava pelaquele povo. E qual é a bênção, irmãos? Disso aí serão fartos, farto do entendimento, farto de Deus, farto da presença de Deus, farto de pessoas que aceitam a Cristo. E ainda dentro, irmão, disso aqui, nós temos bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é aquilo que nós merecemos e não recebemos. Misericórdia é aquilo que a punição que estava para nós e pela graça de Deus nós não recebemos. Havia um homem que ele foi cobrado por uma dívida. Ele clamou àquele homem misericórdia, clamou perdão àquele homem e a sua dívida foi perdoada. E ele foi perdoado da sua dívida e foi embora. Mas na frente, ele encontra alguém que lhe devia e ele esqueceu tudo aquilo. Toda a misericórdia que ele recebeu, todo o perdão, toda a graça que ele havia recebido, ele esqueceu. E agiu diferente. Pegou no pescoço daquele homem. Pague tudo o que você me deve. Ele disse: não, eu não tenho como pagar. Eu não tenho. Pediu misericórdia, implorou misericórdia. E aquele homem não exerceu a sua misericórdia. E colocou ele na cadeia. Aquele que havia perdoado ele, ouviu o fato e disse: olha, manda prender ele. Porque ele não agiu de misericórdia com aquele outro. Deus nos perdoou, irmãos. Nos livrou da condenação do pecado. Nos livrou da morte. Nos livrou do inferno. E nos deu essa mesma misericórdia para com os outros. O que nós temos feito disso, temos guardado para nós. Não temos exercido essa prática. Não temos exercido o amor
de Cristo que foi derramado em nossas vidas. A misericórdia de Deus, irmãos. Quando você olha para um Deus vivo, olha para um Deus todo-poderoso, que criou você, que nos criou, que a gente se comporta com rebeldia diante de Deus, se comporta como os filhos rebeldes. Quando o seu filho é rebelde com você, que você dá uma ordem, que você ainda está no controle dele, o que é que você quer fazer? Você quer pegar ele e dar umas palmadas. Você quer pegar ele e dar uma chinelada. Porque você quer fazer com que ele obedeça. E há situações, irmãos, que Deus coloca em nossa vida para nos corrigir. Há situações que Deus coloca em nossas vidas para que, você precisa estar em obediência à palavra. E continuando, irmãos, versículo 8 diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão o reino de Deus. O que a gente entende quando lê esse texto, limpo de coração? Limpo de coração. O que nós entendemos por isso? Nós podemos, irmãos, parafrasear na seguinte coisa: aquele cujo o ser moral está livre de contaminação do pecado. Vou repetir: aquele cuja moral está livre da contaminação do pecado. Essa seria a expressão mais próxima da tradução para esse texto. Vou repetir para você: aquele cujo ser moral está livre da contaminação do pecado, irmãos. Limpo de coração. E essa limpeza, quem faz essa limpeza em nosso coração? Quem faz esse processo? E nós podemos imaginar uma palavra que chega próximo, irmãos, de limpeza. O que nós podemos imaginar com limpeza? Vamos lá pensar em algo de limpeza. Um processo chamado santificação. Santificação, diz a Bíblia que ninguém verá o quê? Sem santificação ninguém verá a Deus. Também sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então nós precisamos ser santificados por Cristo. E eu pergunto aos irmãos, o que é que nós entendemos por santificação? O que é santificação? Muitas vezes nós estamos e não entendemos o que é ser santos, o que é santificação. Santificação é um processo de separação que Deus fez por cada um de nós. Você é santificado, você foi separado para o louvor da glória de Cristo. Você foi limpo pelo Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro de Deus. E ainda, irmãos, qual é a promessa dos limpos de coração, dos santificados de coração? Eles verão o quê? Verão a Deus. Quantas pessoas não vão ver a Deus? Quantas pessoas não irão ver a Deus? Quantas pessoas vão ficar e não vão ver a face do Senhor Jesus Cristo? E continuando, irmãos, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz, como diz lá em Isaías. Ele é que promove a paz. Mas quando ele estava para subir, ele disse: eu vos deixo a paz. Irmãos, ele nos deixou para promover a paz. A paz de uma pessoa que estava com o casamento destruído, o Evangelho vai trazer paz para aquele lá. Alguém que estava também lá com a vida destruída, quando você encontra Cristo, Cristo traz paz para a sua vida.
Quando você está desesperado, Cristo traz paz para a sua vida. Então essa paz que Cristo oferece, que nós somos embaixadores do Senhor para promover a paz onde nós somos chamados. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem sido promotor de paz? Você no lugar que está tem sido promotor de paz? Onde Deus estabeleceu, você tem sido promotor de paz? Ou quando você vai chegando, lá vem o furacão, lá vem o twister para promover destruição aqui. Então, irmãos, nós fomos chamados uma vida prática para promover a paz, para ser promotor de paz. Onde Deus colocou você, seja paz, seja luz, seja sal, seja esperança, seja o porta-voz do Senhor naquele lugar. E é impressionante, irmãos, quando nós vivemos próximo de Cristo, no lugar que você chega, só pela sua vida, pelo estilo de vida que você tem vivido, transmite paz para as pessoas. Eu tenho certeza que pessoas já olhou para você e diz assim: sua palavra me traz tanto esperança, a sua palavra me traz conforto, a sua palavra me traz uma paz. A forma que você faz produz paz em meu coração. Essa é o que Cristo falava. Ele trazia uma palavra de paz, ele trazia uma palavra de esperança para aquele povo que ouvia. Por que, irmãos? Por que nós temos que trazer paz? O texto vai concluir a partir de o 10. Porque nós precisamos trazer paz para a vida das pessoas. Aí no 10 diz assim: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares, vos perseguir, mentindo, dizer todo mal contra vós. Olha só, irmãos, e nós ficamos incomodados quando alguém fala mal de nós. Nós ficamos incomodados, tremendamente incomodados, quando alguém nos difama injustamente. Nós ficamos tristes. Mas isso é profecia, irmãos, da palavra do Senhor. Não temos como fugir dessa realidade, porque é profecia, porque está escrito na palavra do Senhor, diz que vão vos perseguir. E Cristo vai dizer: assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vós, vos perseguirão também. Assim diz a palavra. Então nós temos que arrancar essa página. Quando alguém nos perseguir, quando alguém falar de mal de nós temos que arrancar essa página. Mas está escrito, irmãos, ainda diz algo que bem prático e bem profundo, diz assim no 12: regozijai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Por isso que Paulo, quando ele chega uma etapa da sua carreira que a perseguição estava, que a espada estava para ser colocada no seu pescoço, ele corria um risco eminente de morte. E Paulo diz assim: o morrer para mim é lucro. Porque ele entendeu, irmão, porque ele compreendeu a palavra. O cristão que serve a Cristo, o cristão que tem a vida eterna, ele jamais, irmãos, ele pode pensar em ter medo de morte. O cristão que serve a Cristo, a morte para ele é apenas uma passagem para a vida eterna. Não que vamos estar procurando a morte, não que vamos estar facilitando para que a morte chegue, não. Mas a gente não pode temer isso, porque nós temos uma promessa em Cristo. E eu pergunto: quem tem a vida, quem tem certeza de salvação, diga amém. E ele continua dizendo, do 12: regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim
como perseguir os profetas que vieram antes de nós. Todos os profetas, irmão, todos os profetas e discípulos e apóstolos foram perseguidos. Se você for olhar, todos eles. Pedro, quando estava preso, e os seus perseguidores disseram: olha, nós vamos crucificar você. E Pedro, diante da contemplação da sua morte, Pedro disse assim: olha, vai ser um privilégio morrer como meu Senhor. E o que o pessoal fizeram? Crucificaram ele de cabeça para baixo. Paulo, quando estava na sua masmorra, diante do risco da chegada da sua morte, se você for pegar as últimas cartas prisionais de Paulo, ele já escrevia, antecipava a sua morte. E Paulo, ele foi decapitado. Quando nós vemos Estevão sendo apedrejado, e Estevão olha e contempla os céus abertos e Jesus Cristo no trono de glória. Porque ele compreendeu, irmãos, que as perseguições, elas chegam nas nossas vidas. As perseguições, elas vão chegar em nossas vidas. Eu tenho certeza que todos aqui estamos aqui, de alguma forma, já fomos perseguidos. De alguma maneira, nós já fomos perseguidos no trabalho. Ou seja, com alguma palavra que alguém diga com você. A Bíblia nos recomenda, irmãos, que nós devemos nos alegrar diante disso. A Bíblia nos recomenda que exultai-vos, porque grande é o vosso galardão. Diante da perseguição, irmãos, coloque seu joelho no chão. Diante das frustrações que a vida nos coloca, coloque seu joelho no chão. Diante das perseguições, diante das difamações que a vida vão te oferecer, coloque o seu joelho no chão, ore ao Senhor, e o Senhor vai dar o livramento na tua vida. Diante de tudo, irmãos, que nós falamos nessa noite, eu quero trazer algo para você guardar como ponto. As bem-aventuranças e o chamado para uma vida com Cristo, irmãos, nós podemos aprender que é uma atitude de relação com si mesmo. Quando você trabalha em si mesmo e olha que eu preciso ser manso, que eu preciso ter senso de justiça, que eu preciso ter um coração limpo, que eu não preciso ter uma falsidade, uma humildade falsa, mas algo verdadeiro. Segunda coisa, ou segunda atitude, uma atitude de relação com o pecado. Né? Os que choram, que eu falei, que está relacionado ao pecado. Nós não podemos, irmãos, brincar com o pecado. Tem cristãos que estão brincando com o pecado. Muitas vezes nós brincamos de pecar, brincamos com o pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Nós não podemos estar brincando de ser cristãos. Nós não podemos estar fingindo ser crentes. Nós temos que ter uma atitude diante do pecado. E atitude, irmãos, em relação a Deus. De honrar o nome de Deus. O nome que nós carregamos. O nome que nós selamos. Que dizemos que servimos a Ele. E a última coisa. A atitude em relação ao mundo. Qual é a nossa atitude diante das perseguições? Como tem sido a nossa atitude? Nós queremos revidar? Nós queremos sobrepor sobre as perseguições? E eu queria terminar, irmãos, em relação ao mundo, com o texto de Romanos. Convido você a abrir lá, para concluir nessa noite. Romanos 12. Essa é a atitude, irmãos, que nós temos que ter com o mundo.
Diz assim Paulo aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto de razão, de entendimento, de você saber a quem está adorando, de você saber o que está fazendo, a quem você está glorificando. E diz assim: e não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com as práticas desse mundo. Não vos conformeis com o pecado. Não vos conformeis com as práticas do sistema que o mundo tem criado. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gostaria de convidar você a ficar em pé. Um texto tão simples, mas tão profundo. Um texto tão simples, mas de um chamado, de uma prática muito grande. Querido Deus, Santo e Eterno Pai, nós te bendizemos, te exaltamos pelaquilo que o Senhor é. Aquilo que o Senhor nos desafia, ó Deus, a viver, a buscar. Senhor Deus, quebra toda a corrente, todas as amarras, ó Deus. Deus amado, somos desafiados, ó Deus, a viver no Espírito Santo, a viver na prática do Evangelho. Tiago diz que aquele que não pratica a tua palavra é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho e logo esquece. Assim também é o homem que não pratica, que não vive a palavra do Senhor. Ó Deus amado, abre o nosso entendimento, abre, ó Deus, as nossas mentes, Pai, para que possamos experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Pois nós oramos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter culto quinta-feira, também culto ao ar livre sábado, certo? Então, Deus abençoe, que a graça do Senhor esteja convosco e que as doces consolações do Espírito Santo seja derramada em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos todos em paz, assim que